Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós comentamos alguma notícia, alguma informação que foi transmitida nos meios de comunicação social a partir do ponto de vista de um cristão. Este incidente aconteceu, esta notícia surgiu dentro de um contexto de uma programação da televisão, da SIC Notícias, num comentário político feito por Francisco Louçã. Ele é chamado, em princípio, para fazer comentários sobre a atualidade, mas, estranhamente, ou talvez não, ele foi buscar uma entrevista de 2019, portanto, uma coisa com 2 anos de existência. Essa entrevista foi dada pela senhora Aline Hall-de-Bovin, que é uma professora universitária, também deputada do PPM na Assembleia Municipal de Lisboa, a respeito do Holodomor. Holodomor é o nome que se dá àquilo que é conhecido como o genocídio ucraniano. Entre os anos de 1932 e 1933, sob a dominação comunista na antiga União Soviética, houve uma fome terrível, não é? Houve uma situação de muita desgraça e miséria na região da Ucrânia, que levou a situações desesperantes de fome por parte da população e que resultou num verdadeiro genocídio. Estima-se o número de mortos entre 7 a 10 milhões de pessoas, havendo discussão a respeito destes números, seja como for, são números gigantescos e fazem parte daquilo que são os crimes atribuídos digamos, ao regime comunista. Interessante será dizer que no dia 2 de março de 2017 o nosso Parlamento, o Parlamento Português, a Assembleia Nacional de Portugal, no seu documento número 233/13, reconheceu, por votação, que o Holodomor era realmente um momento de genocídio do povo ucraniano. Ora, o Sr. Francisco Louçã, antigo dirigente do Bloco de Esquerda, atenção, é importante dizer aqui, conselheiro de Estado, portanto, conselheiro do nosso Presidente da República, foi buscar, a título de comentário daquilo que é a atualidade, foi buscar uma entrevista com 2 anos de existência, editaram um vídeo para mostrar apenas aquilo que interessava, para poder contradizer aquilo que foi falado por esta senhora, que é neta de ucranianos. Ela simplesmente contou aquilo que era a experiência do seu povo, tendo em conta aquilo que lhe foi contado pela sua avó, que passou por esta situação de forma direta. Ora, o senhor Conselheiro de Estado ridicularizou a situação, dizendo que a senhora deputada da Assembleia Municipal de Lisboa acreditava no famoso mito de que os comunistas comem criancinhas. Isto foi feito de forma jocosa, enfim, desvalorizando e dizendo que esta era uma interpretação, evidentemente, que não fazia sentido nenhum do ponto de vista histórico. Evidentemente que esta situação tem gravidade. Tem gravidade porque, primeiro, temos um Conselheiro de Estado que ridiculariza algo que diz respeito a uma decisão tomada pelo nosso Parlamento, o que assim é grave. Mas mais grave do que isto, porque nós temos um Conselheiro de Estado que ridiculariza aquilo que é um facto histórico reconhecido. Não é uma questão de opinião política ou de ramo partidário. Isto vem na linha do reconhecimento que tem sido feito de forma bastante generalizada sobre os crimes dos regimes de extrema-direita e de extrema-esquerda. Os extremos são sempre maus e, infelizmente, acabam por se tocar. Assim como o nazismo foi responsável por uma desgraça a nível mundial e europeu de uma forma muito significativa, o comunismo também o foi. E nós sabemos que a antiga União Soviética foi responsável pela miséria de muitos povos, de genocídio de vários povos e de muitos milhões de mortos. Isto é uma questão histórica reconhecida. Que Stalin e o Comitê Central do Partido Comunista na União Soviética, naquela altura, foi responsável de forma consciente e clara por acabar por tomar decisões que provocaram esta fome terrível na Ucrânia e levou à morte de tantos milhões de pessoas, é um fato histórico reconhecido por historiadores conceituados, com muito material publicado e escrito. É estranho que um Conselheiro de Estado que vai falar sobre o tema não esteja devidamente documentado sobre o assunto e fale de forma tão superficial a respeito de um assunto tão sério. Ele está desprezando aquilo que é a história de um povo que não é o nosso. Imagine que nós ouvíssemos agora uma reportagem feita na televisão coreana a fazer pouco do 25 de Abril. 25 de Abril, eu chamo aquilo de revolução. Não foi revolução nenhuma. Imagina aquela gente que foi só uma brincadeira, as pessoas vieram para a rua com flores. E nós dizemos, mas quem são os coreanos para fazer comentários a respeito daquilo que foi a nossa experiência? Uma pergunta
Quem são os portugueses para fazer pouco e fazer troça daquilo que foi uma experiência terrível de vida do povo ucraniano, com pessoas que ainda estarão vivas e terão vivido naquele momento? A verdade é que, infelizmente, a história nos diz que houve canibalismo, como tem havido em tantas outras situações da história da humanidade, em que a fome é tão extrema que leva ao desespero que pode resultar em canibalismo. Daí veio o mito de que os comunistas comem criancinhas. Foi isto apresentado de forma jocosa, ridicularizado por parte de um conselheiro de Estado. Interessante, porque nós vivemos numa época em que este mesmo regime, ou esta mesma linha, não é, filosófica que nós temos visto, defende muito a posição das mulheres, combate terrivelmente todo o tipo de racismo, luta pela igualdade e pela justiça social. Ora, nós temos um indivíduo que pertence a esta linha ideológica, no entretanto ele ridicularizou de forma pública uma mulher, que é uma mulher que tem conseguido se afirmar naquilo que é a sociedade, sendo uma professora universitária e deputada na Assembleia Municipal. Portanto, ele ridiculou uma mulher que é estrangeira, ela pelo menos é descendente de estrangeiros, sendo cidadã portuguesa, ela é neta de estrangeiros, portanto, há aqui claramente algum tipo de xenofobia e também há falta de conhecimento de justiça, porque estamos a falar de gente que são vítimas nesta situação e foram ridicularizados por tudo isto. Ora, é estranho, ou pode parecer estranho a quem não esteja atento, que este senhor, o senhor Francisco Louçã, tenha ido buscar isto de uma época tão antiga, não é? Foi buscar uma reportagem tão atrasada, porque aquilo foi editar um vídeo com 2 anos de idade para fazer um comentário sobre aquilo que teoricamente é a atualidade. Não está atrasado, não. Ele não está fora de centro e não tinha falta de assuntos para discutir na atualidade. Tem a ver com esta posição atual que nós estamos a viver, que quer reescrever a história. Derrubar tudo aquilo que é antigo e que era considerado de valor. Nós há poucas conversas falamos a respeito do padrão dos descobrimentos. Não, isso nós vamos derrubar. Isto não vale nada, absolutamente nada. Vamos reescrever a história. Estes indivíduos que são considerados heróis, na verdade, foram vilões. E os vilões não foram tão maus assim. Isto é conversa fiada. Não eram vilões coisa nenhuma. É interessante porque esta é uma linha que está a ser adotada. E ela não está a ser só adotada numa entrevista ou noutra. Começa a haver uma alteração dos livros de história e daquilo que é ensinado aos nossos filhos na escola, porque tudo isto faz parte de um objetivo. Há ideias claras e objetivos concretos no mudar de todos estes padrões. É interessante porque os personagens hoje em dia, todos têm que ser homossexuais, não é? Todos os grandes personagens do passado vão procurar alguma coisa para fazer insinuações. Podem talvez não ter coragem, e às vezes até têm, mas às vezes não têm coragem de dizer de forma direta, mas insinuam. Não, fulano foi, ele tinha uma tendência, ele nunca saiu do armário, mas afinal ele era... Todos têm que ser... vemos séries de televisão falando sobre a aristocracia europeia do século XVIII, do século XIX, em que aparecem pessoas de descendência africana. Absolutamente nada contra as pessoas de descendência africana, mas os reis da Europa, nesta altura, de certeza que não tinham nenhuma ligação com povos africanos. Porquê é que é necessário nós fazermos isto? Este reescrever da história faz parte deste pacote. Nós precisamos compreender que a verdade histórica é difícil de compreender. A verdade histórica é difícil de atestar, nós não estávamos lá. Mas a verdade histórica é contextual. As pessoas são ou não heróis de acordo com a realidade em que vivem. E nós temos que reconhecer o passado, porque destruir o passado, como está-se a tentar fazer, é simplesmente perder as nossas bases para o futuro. Reescrever a história segundo padrões filosóficos da atualidade é simplesmente recorrer a uma falsidade ideológica. E é isto que nós temos visto acontecer de forma significativa. Nós, como cristãos, não podemos aceitar isto. Os heróis do passado são heróis com as suas falhas. A Bíblia nos mostra os heróis bíblicos sempre do ponto de vista mais correto possível. Aquilo que eles fizeram de bem e aquilo que eles fizeram de mal, porque nós aprendemos com eles numas coisas e noutras. Mas nós não vamos destruir o passado, simplesmente porque as pessoas tiveram um momento ou outro de falha, porque quem é que pode lançar a primeira pedra? Nenhum de nós. Mas nós precisamos sim reconhecer aquilo que foi feito dentro da sua realidade e dentro do seu contexto, seja aquilo de bom e seja aquilo de mau. A ideia do cinzento em que as coisas parecem que não ficam claras não é um princípio bíblico. Existe o justo, existe o ímpio, existe aquilo que é claro e existe aquilo que é escuro. E nós precisamos definir de forma muito clara aquilo que pertence ao bem e aquilo que pertence ao mal. A nossa verdade, a verdade que um cristão bíblico quer seguir, não é uma verdade filosófica, é uma pessoa. Foi Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta pessoa é a pessoa que nós seguimos. E ele nos ensinou que a vida verdadeira deve ser feita
baseada em dois princípios essenciais: o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Esta é a nossa posição. É nesta verdade que nós nos estabelecemos. E com ela não destruímos aquilo que aconteceu. Aprendemos. Não deitamos fora aquilo que foi bom porque estas pessoas tinham algumas falhas. Valorizamos-nos por aquilo que eles eram no seu tempo. Não tornamos menor as coisas terríveis que aconteceram porque elas aconteceram e nós precisamos mantê-las presentes para não repetir novamente. Esta é a verdade na qual nós queremos e que nós vamos seguir.